Que Deus seja sempre louvado. Que Deus seja sempre a razão de viver. Viver de maneira coerente com a graça do Eterno. Isto traz saúde, paz, alegria para a alma e para o coração. A graça de Deus é a conduta cristã. Por isto o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se e com muita reverência, dizia: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe as suas dívidas. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que também lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que tu deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse aquela dívida. Mensagem esta encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 23 ao versos 30. Na Bíblia nós encontramos, por diversas vezes, a ocorrência da palavra graça. Em termos gerais, a palavra graça significa o amor e favor imerecido. O amor e favor imerecido de Deus para com os homens. E também está relacionado com o perdão e a salvação. O perdão e a salvação que os cristãos recebem ao aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nenhuma pessoa é digna de salvação, como também nenhuma pessoa é digna de perdão, muito menos do favor de Deus, pois nascemos no pecado e nossos erros eram inúmeros. Contudo, pela graça, alcançamos em Cristo a redenção e a vida eterna. Alcançamos a regeneração e a reconciliação com Deus por meio da sua graça inefável. Infelizmente, muitos esquecem, assim como esquecem continuamente desta misericórdia concedida sobre as suas vidas, e mesmo sendo perdoados e consolados pelo Senhor, não são gratos a Ele. Jesus, quando enviou seus discípulos a pregar pelas cidades e pelas aldeias, disse: De graça recebestes, e assim também de graças dai. Mateus 10, 8. Quando Jesus disse isto, ele não se referia somente à cura e ao poder de expulsar os demônios e os espíritos maus, mas a tudo quanto eles tinham recebido, inclusive a graça redentora. A graça não se refere a algo que as pessoas merecem receber. Caso contrário, deixaria de ser graça. Está relacionado com algo que, mesmo sem merecer,
alguém recebe de outrem, segundo o que nós aprendemos pelos dicionários e as interpretações. Graça está relacionado com benevolência, ou seja, favor, e mercy, o perdão. Todos recebem em Cristo de graça, assim como disse, a graça de Deus. Mas, em contrapartida, muitos não agem com gratidão. E como ser grato? Qual é a maneira da pessoa ingrata? O servo da passagem bíblica citado no início desta mensagem também recebeu da graça do seu Senhor, tendo sido perdoado por sua dívida, a sua conta que tinha e o seu débito com o seu Senhor. Ele devia 10.000 talentos ao seu Senhor, que traduzido para uma linguagem de hoje seria equivalente ao seguinte: um talento, do qual equivaleria a 6.000 denários. Um denário seria igual ao salário de um dia de trabalho de um trabalhador, um operário. Imaginemos que um homem recebe R$1.200 de salário por mês, dividindo-se em 1.200 por 30 dias, igual a um mês. Temos aqui que este funcionário ganha R$40 por dia, denários, ou seja, 10.000 talentos. São exatamente 60 milhões de denário, ou 2.400 bilhões de reais, para um funcionário com salário diário de R$40. Uma enorme dívida, com certeza. Mas o Senhor daquele servo lhe perdoou esta dívida, esta conta e este débito. Mesmo sendo uma conta exorbitante, contudo, este mesmo servo não perdoou um companheiro que lhe devia apenas R$400, ou seja, 100 denários. E mandou que ele fosse preso. Recebeu de graça, mas não deu de graça. Foi consolado, mas não consolou. Foi perdoado, mas não recusou. Não recusou a se perdoar. E o que temos visto hoje é tão diferente assim? Quantas pessoas você odeia, quantas mágoas guarda no coração, quantos rancor tem preenchido o seu interior por causa de uma pequena ofensa, de uma discussão ou até mesmo uma briga. E você se recusa a perdoar essa dívida, esta dívida lançando esta pessoa na prisão dos seus sentimentos, esperando que a dívida seja paga. O interessante é que se alguém prender uma pessoa que lhe deve algo, aí sim é que a dívida não será perdoada e nem poderá ser paga, pois estando preso, não há renda ao gerar. Ninguém pode pagar a Deus pela graça recebida dele. Assim como ninguém pode pagar a Deus pela graça recebida dele, nem recompensá-lo na mesma medida, apenas R$400 pode ser compensado. O perdão de 2.400 bilhões de reais, mas o que agrada o Senhor é ver que, independente do tamanho da ofensa ou da dívida, aprendemos com seu exemplo superior de amor e perdoando mesmo que as pessoas não mereçam, porque tivemos uma aula da sua graça inefável. Pois a Deus agradou perdoar e salvar o homem, pela graça do seu Filho amado, para que vivamos em graça e cresçamos até a aperfeiçoação de sua imagem e a sua semelhança. Que Deus os abençoe
em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejamos merecedor da graça inefável do nosso Salvador Jesus Cristo.